Como é que é, pessoal? Aqui é Israel Mbevana e nesse vídeo vamos falar sobre passado, estás a ver? Tipo, aqui é passado, bro. Like, vou falar sobre os tipos de passado que existem, mas antes disso, bro, deixa o teu like, se inscreva e habilita o sininho. Com o teu like, eu ganho monetização mais rápido, tu aprendes, eu fico feliz, tu ficas feliz e os dois ficamos felizes. Então, curte e segue para mais conteúdo e tal. E como eu não gramo daqueles niggas que ficam muito, mas muito tempo a, a. Como é que é aquela expressão? A enrolar nos vídeos e tudo mais, o que eu estou a fazer agora. Então vamos lá começar logo para o vídeo. O primeiro tipo de passado. Temos o passado programado, estás a ver? O que é o passado programado? É, ah, e esse vídeo aqui me inspirei a partir de um gajo brasileiro que é maninho inteligente, só que esqueci o nome dele. Então, ficam os créditos pro gajo. Então, o que é o passado programado? Bro, é o seguinte. O passado programado é quando... É quando aquela pessoa vive a repetir uma história antiga, estás a ver? Como se fosse um roteiro fixo. Sabe? A pessoa diz, eu sempre fui assim. Ora, a pessoa diz, tipo, na minha família todo mundo fracassa. É, homem não presta. Ou no caso do homem, o homem diz que, tipo, a mulher sempre me abandona. E esse passado aí é um passado que é programado. Por quê? Qual é o problema? O problema é que a pessoa não decide mais. Tipo, ela atua no papel escrito no passado. Se alguém lhe abandonou, ela atua com aquilo, tipo, me abandonou. Ok. Esse aqui a dever também vai me abandonar. Esse aqui também vai abandonar. Ou, no caso da família, a família, tipo, é uma família fracassada. O gajo, tipo, ok, foi aquela base ali. Então, para ele, a família vai ser, tipo, a família vai ser tipo uma família fracassada, porque na família dele todo mundo fracassou, ninguém foi para a faculdade, todo mundo que foi para a faculdade não tem emprego, e ele não acredita que vai ser a primeira pessoa que vai conseguir esse emprego, tá a entender? Então, meio que isso é o passado programado. Não vou me aprofundar muito, caso vocês queiram que eu faça vídeos muito aprofundados, é só deixar nos comentários. Bom, então vamos continuar. Temos o passado de suspeitas. O que é o passado de suspeitas? O passado de suspeitas, como é que posso explicar de uma forma simples? O passado de suspeitas é quando alguém foi enganado, traído ou decepcionado uma vez e passa a desconfiar de tudo e de todos. E depois esse tipo de pessoa é Joe. Se eu não entendesse que essa pessoa tem um passado de suspeita, porque quando você começa a entender sobre o passado das pessoas, você consegue ler as pessoas de um jeito que você nem imaginava que era possível de ler. Tipo, é simples de começar a ler as pessoas. Então, não zangue com o teu namorado ou com tua namorada. Somente porque ela é uma pessoa que é desconfiada e tudo mais. Por quê? Pode ser que ela tenha um passado de suspeitas, estás a ver, né? Então, o que é o passado de suspeitas? É quando alguém foi enganado, traído ou decepcionado uma vez e passa a desconfiar de tudo e de todos. Como é que posso explicar isso com exemplos? Estou aqui, está a começar a viver uma coisa e diz isso é bom demais para ser verdade. Ou ninguém ajuda sem interesse. E, tipo, pessoas assim, como são offs, mas tipo, continuando. A pessoa diz tipo, ninguém vai. Essa aqui não quer me ajudar sem interesse. Ou isso está bom demais para ser verdade, mas bom demais para ser verdade mesmo. E qual é o problema? Essa pessoa não consegue viver o presente. Ela investiga o presente com. Ela tipo. Como é que posso explicar? Ela investiga o presente com medo do passado se repetir, estás a ver? Então, meio que isso é algo que. Eu estou a explicar os tipos de passado, não estou a me aprofundar. Então, vamos lá. O terceiro tipo de passado é o passado do não merecimento. E é simples. O que acontece no passado do não merecimento? Aqui a pessoa acredita que as coisas. A pessoa acredita que as coisas boas não são para ela.
Por exemplo, você entrou num emprego novo que estás a ganhar uns quilos. Enfim, você entra num emprego que você está a ganhar uns 50 mil, por exemplo. Você diz, isso aqui é sorte. Essa cena não vai durar. Então tem que estocar, 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 estocar. E outro exemplo é uma pessoa que, tipo assim, você vê uma gaja maninho bonita, mas muito bonita, uma mulher que parece princesa. Você diz, essa gaja aqui não vai me escolher. Tipo, não acredito que essa mulher vai me escolher. Man, essa cena aí é o passado de não merecimento. Porque quando algo bom chega, bro, entenda, quando algo bom chega, é, você mesmo se sabota, tá a ver? Porque você acha que você não merece estar a viver isso que você está a viver nesse exato momento, tá a ver, né? Então, o passado do não merecimento é isso. Você acha que tudo que você está a ganhar, você não merece. Depois daqui, eu estou a pensar em fazer um vídeo falando sobre a origem do passado do não merecimento, tá a ver? Então, aí vai ser um tema bastante interessante. Se vocês quiserem que eu fale sobre as origens e tal, é só deixarem aqui nos comentários e mandem mais sugestões de temas, estão a ver? Então, continuando. O quarto ponto. Qual é o quarto ponto? Deixa eu ver aqui nas anotações. Yeah. O quarto ponto. O passado de chantagem e de culpa. O que é o passado de chantagem e de culpa? Ou melhor, de onde vem o passado de chantagem e de culpa? Olha, esse vem de relações onde alguém usou culpa, medo ou obrigação para controlar, estás a ver? Por exemplo, vocês estavam ali a se relacionar e tudo mais, e você quer terminar, tipo, você descobriu que ela é uma mulher que não é a mulher que tu queres viver o resto da vida com ela, né? Você descobriu por causa de um certo comportamento, por causa de uma coisa que ela fez no passado, ou por causa do passado dela, ou por causa do presente. Alguma coisa que ela fez com que você não tivesse mais esse interesse de continuar a se relacionar com ela. O que ela diz? Sabe, amor? Vou tentar fazer uma voz um pouquinho mais fina para ser tipo a mulher. Sabe, amor? Depois de tudo que eu fiz por depois de tudo que eu fiz por ti, tu vais me deixar assim, sem mais nem menos. Depois me digam se minha atuação foi boa ou pode ser um grande. E fora, sem mais nem menos. Sabe? Se você não. Outro exemplo. Se você não namorar comigo. Isso aí acontece maninho no Brasil, fonte. Tipo, ué. A cara chega tipo, se você me deixar, tem que meter o style, né? Se você me deixar, eu vou ferrar a tua vida. Vai ver o que veio ter contigo melhor. Você nem vai ver o que foi que destruiu a tua vida e como é que destruiu. Porque aqui a minha palavra é que é a lei. Você mesmo com provas com tudo, você não vai fazer nada. Estás a ver? E qual é o problema disso? A pessoa cresce achando que dizer não é errado. E vive tipo presa, mas só que vive presa a tentar agradar, estás a ver? E essa cena aí, dizer não é uma das coisas mais importantes do mundo. Estás a entender? E tem um conselho que Ryan Santos deu uma vez, que esse conselho eu achei bastante interessante, principalmente no contexto brasileiro. Sempre que você tiver para terminar com a tua namorada e tudo mais, nunca pareça que você está por cima da situação. Estás a ver? Por quê? Abre aspas. Esqueci o que o gajo disse. Mas só o gajo disse para você não parecer que resumindo. Porque, tipo, eu não sou um gajo que tem a memória nice para decorar fala. Tipo, se fosse isso, eu seria um gajo. Vocês entenderam, né? Se estás a gostar do vídeo, ou se dá para entender, ou se está complicado,
coloque aqui nos comentários, estás a ver, né? Relaxa. Assista ao vídeo. O conteúdo ainda está animado, estamos ainda no quarto, falta o resto. Então, continuando. Vamos para o quinto passado. O passado de pecado. O que é o passado de pecado? Tipo. eh, Voltei. Tínhamos chamado para adicionar umas cenas aí. Mas, como me chamarem não é desculpa, vamos continuar com o vídeo. Sabem como é que é? Em que parte? Pecado do passado. Vamos lá. Passado de pecado. O que é essa cena? Tipo, passado de pecado não é só uma. Não é só uma culpa moral em si. Não é só algo religioso. É mais tipo uma culpa moral. Estás a ver? Like, fiz coisas erradas demais. Ou. Yeah. Estou a perder fogo. Pera. Passado de pecado. Tipo, vamos lá. Exemplos concretos. Eu fiz coisas erradas. Finjam que não viram essa cena. Tipo, yeah. Like, é por isso que eu estava sem ideias, né? Tipo, vocês nem avisam. Mas vamos lá. Passado de pecado. Não é só religioso, está mais para culpa moral, estás a ver? Like, eu fiz coisas erradas demais, Deus não vai me perdoar, a vida não vai me perdoar, eu mereço viver nessa cena que estou a viver. Like, bro, se você já fez coisas erradas, o correto não é você se afastar de Deus, em si tentar se aproximar. O correto não é você se afastar de Deus, em si tentar se reaproximar dele. Por quê? Qual é o problema desse tipo de pessoa? Esse tipo de pessoa vive se punindo, mesmo quando já mudou, tá já ver? Então, você, por exemplo, você é viciado em bebidas alcoólicas. Tá bom, é teu vício, né? E um ponto importante. Nunca, bros, essa cena aqui agora é uma cena séria. Nunca, nunca, nunca julgue ninguém pelo seu vício. Porque você tem vício sim, eu tenho meus vícios. E todo mundo, o que acontece? As pessoas colocam o seu vício. Ou melhor, as pessoas julgam as outras pessoas por ter um vício que é supostamente mais leve ou melhor que o vício deles, estás a ver? Então, vamos supor que um é viciado, um é ladrão, outro é viciado em pornô, por exemplo. A pessoa que é ladrão vai julgar o viciado em pornô, e o viciado em pornô vai julgar o que é ladrão, e o ladrão vai julgar o narcisista, assim sucessivamente e tudo mais, e man, não julga, apenas tenta entender por que essa pessoa é assim, estás a ver? E é uma coisa que eu bato muito nessa tecla. Fico ali a bater, bater, bater. Por quê? Porque, Joe, enfim, vocês entenderam. Vamos lá para o sexto pecado. Para o sexto passado, não pecado, passado. É o passado de abandono. E o que é essa cena de passado de abandono? Tipo, deixa que eu ver, melhorar um pouco aqui. E eu acho que melhorou um pouco, mas tipo, o que é passado de abandono? Mas tá mais pra, tipo, como é que posso explicar? O passado de abandono é, é mais para alguém que foi deixado, emocionalmente ou fisicamente. Voltamos para o exemplo do que? Relacionamentos. Tu deixas a tua namorada, ou melhor, a tua namorada te deixa, ou, por exemplo, teu pai vai comprar cigarro e nunca mais volta. Enquanto você já tinha se apegado a ele e tudo mais. E qual será o resultado disso? Você começa a ter medo de se apegar a pessoas, ou quando você se apega, você tem um apego exagerado, mas exagerado de verdade. Tipo, exagerado. Estás a entender? Estou com 11 minutos. Vamos lá. O sétimo passado é o passado da humilhação. É uma pessoa que foi ridicularizada, foi rejeitada, foi diminuída. Tipo,
Estou a entender, né? E qual é o resultado desse tipo de pessoa? Essa pessoa vive a tentar provar o seu valor ou tenta se esconder, estás a ver? E meio que isso é algo que é preocupante, sim, porque a pessoa foi ridicularizada, foi humilhada. E ela pensa que o seu valor está em questões tipo dessa cena de convívio e tudo mais. Por exemplo, eu quando era criança, no ensino primário e tudo mais, meio que eu era um gajo que eu tinha essa cena aí de um gajo tipo, que era maninho viajado, estás a ver? As viagens eram aquele tipo de irmão de Israel, estás a ver? E a pessoa se sentia ofendida. Mas lá, ofendida de verdade. Mas ofendidíssima. Como se tivessem dito FTP para essa pessoa, tipo. E o que é que essa cena foi acontecendo? À medida que eu fui crescendo, eu não conseguia ser tipo. Eu não conseguia me posicionar como uma pessoa de verdade. Eu não conseguia me posicionar, me colocar tipo em prioridade. Eu tinha uma autoestima tão baixa. Por quê? Porque eu pegava esse passado que aconteceu comigo e colocava essa cena na minha vida, tá já ver? E eu acreditava que eu era aquilo que as pessoas falavam. Até que chegou um tempo que eu comecei a estudar sobre desenvolvimento pessoal, mas não é sobre a minha história que estamos a estudar, é que estamos a falar aqui, né? Yeah, Joe, é essa cena aí. Vamos lá. 8. O passado do fracasso. O que é o passado do fracasso? É, o passado do fracasso é algo que deu errado. Como é que eu posso explicar? É algo que deu errado e depois virou tua identidade. É algo que deu errado e depois virou tua identidade. O que eu quero dizer com isso? Tipo, lá, você queria construir um. Você queria estudar, né? Queria entrar na melhor escola de Moçambique, por exemplo. Queria passar naquela prova para entrar no exame de admissão, ou conhecido como Enem por outros países. Tipo, você quer ali entrar no exame de admissão, você falha miseravelmente e você acredita que. Você acredita que eu sou um fracassado. Não eu, mas você. Você é eu a dizer você, tá já ver? Você acredita que você é um fracassado. Mas de fracassado você não tem nada. O que é que simplesmente aconteceu? Hora errada, momento errado e você acredita que o teu resultado naquele teste, o teu resultado naquela prova, fez com que tu se colocasses num lugar tão baixo, mas tão baixo, ao ponto de acreditar que você realmente é um fracasso, estás a ver? Então, já é a tua identidade, você não acredita que você realmente tem capacidade de vir a superar aquilo, ou que você naquele dia você não pensa que você é o suficiente, você não pensa que naquele momento ali você pode ter traído, você pode ter lido mal as perguntas ou a resposta, você acredita que você é aquela pessoa que está errada ou aquela pessoa que está para baixo. Entendeste, né? Eu aqui não vou dar muitos exemplos porque o vídeo já está ficando maninho longo. Se você está gostando do conteúdo, deixa o like e se inscreva. Com o teu like, eu ganho monetização, o vídeo chega para mais pessoas, eu ganho monetização e tu ficas feliz porque tu aprendes conteúdo de qualidade. Então, deixa o teu like e vamos crescer juntos, bro. Yeah. Vamos lá. O próximo ponto é o passado de escassez. E o que é o passado de escassez? É, o passado de escassez, como é que eu posso explicar de um jeito simples? É tipo, faltou dinheiro. Acontece por quê? Por que acontece? Acontece mais porque é, faltou afeto, ou faltou oportunidade, ou faltou dinheiro. E qual é o resultado? Você tem medo constante de perder tudo. Mesmo que já tem algo. Vamos lá. Suponhamos que isso aqui é um. Pera lá. Relaxa. Yeah. Meu Huawei. Vamos supor que isso aqui é um iPhone X Pro Max. Huawei Pro Max. Então, tipo, suponhamos que eu tenho aqui o meu iPhone. Tá a ver, né? De verdade, parece iPhone, Joe. Like.
Ah, é iPhone, é iPhone. iPhone. Olha lá. Tá a ver? Enfim, tu aqui, quando a pessoa tem passado de escassez, o que acontece? A pessoa de. Tem medo de perder, tipo, esse celular. O celular já é meu, mas eu tenho um medo constante de perder isso aqui que eu já tenho. Tipo, eu fico a pensar, e se eu perder esse telefone? E se chegar alguém me roubar? E se acontecer isso? Tanto é que Deus é tão incrível, mas tão incrível, que Ele nos deu o poder do pensamento e o poder das falas. Tudo que você fala e for conectado com Deus, ou melhor, o que duas pessoas ou mais pessoas ligarem aqui na Terra, será ligado nos céus. Quando você acredita que alguém vai roubar o teu celular, ou vai, perdão, ou vai acontecer alguma merda ou alguma cagada, ou alguma cagada, realmente isso acontece. E se eu tiver a falar rápido demais, peço para avisarem, porque quando eu começo a falar sobre esse tipo de assunto, eu fico muito feliz mesmo. Tipo, é uma coisa que eu realmente gosto de fazer, estás a ver? Então, tu ali começas a pensar nisso e tal, e se eu perder, e se eu perder, ou por exemplo, tu tens um emprego, ou tens um dinheiro guardado, tipo uns 5.000, por exemplo. Tu ficas ali a pensar, e se eu perder esses 5.000, se eu perder esses 5.000, se eu perder esses 5.000, que acaba que acontece algo e você realmente perde tudo, porque você está preso no passado da escassez. Estás a entender? Por, e o que acontece nisso? Qual é a solução para isso? Irmão, a solução para isso não é para esse vídeo, fica para um próximo vídeo. Vamos para o passado número 10. Passado da comparação. Awena. Man, tipo, aqui a cena é bem mais profunda do que parece. Por quê? O passado da comparação, você cresceu sendo comparado com teus irmãos, teus colegas, teus primos, teus amigos, teus bros. Tipo, você foi comparado com o mundo inteiro. E qual é o resultado dessa cena? Você nunca se sente bom o suficiente. Ou você nunca se sente suficiente. Porque de tanto você ter sido comparado com outras pessoas, você começa ali a ser tipo. Você vira literalmente aquele gajo do meme. O jardim do vizinho é mais verde e mais bonito que o meu. Estás a entender? E essa cena é uma cena bandeira, porque você fica ali a pensar, o jardim do vizinho é mais bonito que o meu. Sendo que o teu jardim é o jardim mais lindo da cena do bairro todo. E quando você está preso nesse passado de sentir que alguém, é a pessoa que está mais, ou melhor, a outra pessoa é melhor que tu, ou a outra pessoa é melhor que tu. A pessoa é melhor que tu, ou a outra pessoa é mais melhor que tu. Enfim, vocês entenderam? Tipo, você nunca se sente suficiente, bro. E por que você tem que deixar esse passado, meu irmão? Você viver se comparando com as outras pessoas é uma merda. Desculpa a expressão, mas é um lixo, bro. Você não pode viver a se comparar com as outras pessoas. Viver a se comparar com as outras pessoas não é só prejudicial para ti. É prejudicial para a tua família, é prejudicial para as pessoas que você ama, é prejudicial para a tua namorada. E eu aqui neste canal, eu pretendo ajudar os homens a tentarem, sabe, a serem homens fodas de verdade. Porque muitos homens que eu vejo hoje em dia, não é sobre isso que eu quero falar. Voltamos para o foco. Voltemos para o foco. E é isso, resumindo. Você cresceu se comparado com irmão, colega, primo, sobrinho, tio. E você já não consegue ser autossuficiente, estás a ver? Então, o que você deve fazer? Como eu já disse, isso é um assunto para outro vídeo. Caso vocês tenham gostado desse vídeo, me avisem aqui nos comentários. Ei, não sai, ainda não acabou. Então, vamos para o 11º, que é o passado da traição. Está a gravar isso aqui? Tá. Mas, tipo, vamos lá. O passado da traição pessoal. A pessoa, o que é o passado da traição pessoal? O passado da traição pessoal é isso mesmo. O passado da traição pessoal. Yeah. Sim, o que é o passado da traição pessoal? O passado da traição pessoal é a pessoa que traiu a si mesma e aceitou menos do que ela realmente merecia. E qual é o resultado disso? Você tem raiva de si mesmo e você tem um autodesrespeito. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que
se você tem um alto desrespeito, é, você se desrespeita. O que é se desrespeitar? Vamos lá. O que é atrair a si mesmo primeiro? Vamos lá. Vamos supor que tu estás apaixonado por uma pessoa. Tu estás apaixonado por uma mulher. E essa mulher te insulta, te bate, fala dos ex-namorados, tá vendo? Tá vendo? Sente lá só. O plural. Ex-namorados. Fala que, tipo, por exemplo, tem um vídeo que eu cheguei que tipo, eu senti pena do nigga, like, pode ser que aquele vídeo era piada, não sei. Ou pode ser que foi verdade, porque, tipo, perguntaram para a gaja, tipo, quantos gajos você já dormiu? Ela disse, tipo, o marido respondeu, tipo, não quero saber. Ela disse, na verdade, eu só dormi contigo. O marido ficou feliz, like, sério. A gaja meteu logo, porque os outros não me deixaram dormir. É Joe, bro, porque os outros não me deixaram dormir. Estás a ver essa. Man, não, Joe, bro. Entendeu? Porque os outros não me deixam. Imagina a tua dama de dizer essa cena, bro. Ué, porque os outros não me deixaram dormir. Tio, essa gaia foi. E essa cena que a gaja não respeita o marido dela. Não respeita o namorado dela, não respeita a pessoa com quem ela está se relacionar ou se envolver. Estás a ver? Está aí uma prova clara que ela não respeita. Ela não respeita aquele nick. Se ela respeitasse, ela nunca ia cogitar falar uma coisa daquelas para o gajo. E aí, o que é isso? Ele aceitou menos do que merecia. Ele não se posicionou naquele momento e não disse: Ei, não fala mais disso aí, tá percebendo? Não fala mais dessa cena. Yeah. Nem tu arrachar contigo, não fala mais. Sim, a gaja ia ficar tipo: Você falou assim com isto nisso? Mas só que lá embaixo a gaja estaria molhadinha, bro. A gaja ia dizer: Pelo menos eu tenho homem de verdade. Tá a ver? Então, se ele não fez isso, o que ele sentiu naquele momento? Ele sentiu raiva de si mesmo e começou a não se respeitar e não se ver como um homem de verdade. Porque ele não acredita que pode encontrar uma gaja que seja melhor que aquela ali. Estás a entender, né? O passado que me fez eu começar a criar conteúdo. Esse passado aqui é um passado foda, man. Literalmente. É o passado do e se. Uena. Eu, desde que eu comecei a sentir dor do e se, bro, eu comecei a fazer cenas na minha vida. A palavra e se é uma das perguntas que eu mais detesto. E se eu tivesse feito? E se eu tivesse falado com ela? E se eu tivesse começado a criar conteúdo? Bro, eu comecei no marketing digital, acho que meus 16, 15, 16 anos. E o Tiago agora, aquele gajo dourado do negócio, o gajo deu uma estratégia muito simples para vender e-books. Eu não fiz naquele momento. E isso foi uma de 2019, 2020. Bro, se você tivesse ideia do quanto eu me arrependi de não ter feito aquilo naquela época, man, eu não teria pegado o código desse passado, bro. O passado do e se é um dos que mais dói, bro. E se eu não tivesse, quando comecei a me perguntar, e se eu não tivesse, e se eu tivesse feito, e se eu tivesse começado a postar, e se eu não tivesse negligenciado, e se eu não tivesse me aquela cena ali, quando você faz aquela cena ali, pá, e se eu não tivesse, não é preguiça, pá. Ai, Joe, tá na ponta da língua, porra, pá. Tivesse, Joe, não é preguiça. Procrastinar. Pô, e se eu não tivesse procrastinado, man? E essa cena aí,
é um dos mais perigosos, bro. No momento em que eu parei e comecei a analisar sobre isso, man, eu naquele dia eu jurei nunca mais voltar a me fazer essa pergunta. Por quê? E se é uma das coisas mais dolorosas da vida? Imagina lá daqui em 2058 e 2057, você com seus 50 anos, 60 anos, 70 anos, você ele a falar, e se eu tivesse feito? E se eu tivesse ido falar com aquela mulher naquele dia? E se eu tivesse iniciado o meu negócio? E se eu tivesse... Eu odeio esse passado, bro. É um dos mais dolorosos. E esse aqui vai ser um que eu vou te dar a dica do que você deve fazer. Man, quando você for a sentir esse passado, o que você precisa fazer é agir, man. Age antes da tua mente te sabotar. Por quê? A tua mente vai te sabotar cedo ou tarde. Principalmente se você for a pensar demais. Então, não pense demais e só age. Apenas age e vai para cima. A ué, nesse conteúdo a ficar profundo. Mas vamos lá. O próximo passado, mas esse passado desse é o passado que mais me dói. Tipo, vamos continuar. Yeah. O passado que o 13º era 13º, 14º. Já na Tsumu, vamos lá. O 13º passado é o passado da identidade. E é o passado da identidade. É o passado da identidade quebrada. O que é isso? A pessoa se define por um rótulo, podemos assim dizer. Por exemplo, a pessoa diz: eu sou tímido, eu sou problemático, eu sou um merda, eu sou um matreco, eu sou idiota. Estás a entender que esse tipo de cena é a pessoa se coloca uma espécie de rótulo, uma espécie de bandagem que diz eu sou isso. Mesmo isso não sendo verdade. Você não é tímido, por exemplo. Você não é tímido. Homem não é tímido. Homem não é tímido. Você apenas é covarde. Só isso. E Israel, você está a falar coisas que não me doer. Não é problema meu. Man, se você quer ficar aqui comigo nesse canal e me acompanhar e crescermos juntos, você precisa de entender que homem não é tímido. É simples assim. O homem não é tímido. Por que eu falo isso? Porque o homem de verdade, ele é. Ele foi feito para ser guerreiro. E o ambiente em que tu cresceste, tu simplesmente foste covarde porque tu não tens coragem de abordar pessoas novas, tu te consideras o centro do universo, tu te olhas como protagonista de um anime. E convenhamos, eu gosto de animes, eu gosto muito de animes. Tipo, eu sou daqueles gajos que senta para assistir anime e assiste tipo todos os episódios. É um 24 horas, podemos assim dizer. Tipo, eu gravo um anime de anime. Mas só que coisas que são bonitas nos animes, meu irmão, não são bonitas na vida real. Você não vai apanhar dificilmente você vai apanhar uma waifu que tem orelhas de gato, por exemplo. É um vídeo que eu cheguei do Nika aí que, vejo, eu quando vi vídeo daquele gajo, eu senti vergonha de dizer que eu gosto de assistir animes. Que vergonha, estás a ver? Mas enfim, não é sobre isso que eu quero falar. Olha, você não é tímido, você apenas é covarde, você não tem coragem de assumir a tua posição como homem e de ir buscar o que é teu. Se a pessoa te, por exemplo, a pessoa te bate e você fica calado, você diz, eu não sou agressivo. Olha, uma coisa é você não ser agressivo, outra coisa é você ser covarde. Quando é que você é agressivo, quando é que você é covarde? Ou melhor, quando é que você sabe se defender ou quando você é covarde? Quando para você saber se defender, para você não ser covarde ou você ter essa opção de escolha de não lutar, é quando você sabe se defender. Perdão. E qual é o tipo de esporte que tu podes praticar para isso? Irmão, faz o que tu te sentes melhor a fazer.
Pode ser boxe, pode ser taekwondo, pode ser esgrima, judô, krav maga, kickbox, pode ser taekwondo, pode ser capoeira. Por exemplo, eu gosto de capoeira, gosto de boxe e gosto de kickbox. Ainda estou em dúvida em qual dos três eu vou começar a praticar, mas tipo, pelo menos no soco eu me garanto. Estás a ver? Na apurada eu me garanto. Se aparecer bandidos agora aqui entrarem pela minha porta, eu tenho certeza que eu consigo me garantir. Estás a entender? Mas só que tem momentos que você sabe que você não vai se garantir. E nesse momento não é que você não é. Que você é um gajo calmo, é um gajo tranquilo. Não, você apenas é covarde para não conseguir impor limites nos teus amigos ou conseguir impor respeito em bandidos que queiram te roubar. É óbvio. Isso eu estou a falar para quem está em Moçambique, né? Não estou a falar de você estar em Brasil quer se fazer de fudido com um bandido que está com duas AKMs apontadas para tua cara. Você vai morrer. E nem adianta chegar lá no seu dizer que a culpa é minha, porque eu estou a te avisar. Não enfrente bandido que tem pistola enquanto você não tem nada. Estás a entender? Continuando. 14 ou 15. 14 ou 15. O passado herdado ou. Pera, isso. O passado herdado ou o passado não vivido. O que é isso? As crenças não foram vividas, só aprendidas. Medo de. Essa cena tem mais a ver com o medo do teu pai, traumas da família, frase repetida. Por exemplo. hum, exemplo. Ah, por exemplo. Você não é nada, você é um cadáver. É teu pai, é tua mãe, isso aí. Você não é nada, você não presta, você é uma merda. Você é isso, você é aquilo e aquilo, você é isso, redondo, quadrado, preto, branco. A gaja te mete todo tipo de ser. E, calma. A gaja, o livro que estou a usar para apoiar é este aqui, tipo, comecei a ler agora. E é um livro maninho interessante, mas não é sobre isso que eu quero falar. Você é isso e isso. Medo dos pais. Você é uma pessoa que, com teu pai, você é. Quando você está com teus pais, você é uma coisa. Quando você está fora deles, você é outra. Tanto é que essa cena de medo dos pais é uma coisa que é muito importante. Mano, vamos lá. Se você é homem e você está para se relacionar ou você vai se casar, nunca case para viver em casa do teu pai ou em casa da tua mãe. Porque no momento que você for a fazer isso, a teu casamento já está fadado ao fracasso. São raros os casos de pessoas que conseguem ter uma relação muito boa em frente dos pais e vivem juntos por um bom tempo. São muito raros os casos. São pessoas que estudaram para isso e se amam de verdade, mas se amam de um jeito que é Joe. Estás a entender? Por quê? A casa é como se fosse um reino. É um reino, né? E no reino tem um leão e tem uma hiena. Sendo assim, a floresta, que tem um leão e tem uma leoa, no caso, se duas leoas entrarem no mesmo território, elas vão ter treta. Não doeu, nem doeu. Elas vão ter treta. E tendo treta, você vai dizer que a tua sogra não presta, a tua sogra é isso, a tua sogra é aquilo, mas só que isso aí já é o reino daquela sogra lá. Porque o marido dela construiu para ela. E o filho dela é um mimado que não conseguiu comprar. Você, estou falando de ti mesmo. Que não conseguiu nem sequer alugar uma coisa básica para viver com a sua mulher. Se você não. Israel não tem condição. Man, se vo, pera, Israel não tem condição. Man, se você não tem condição, não namora. Foca em fazer dinheiro. Foca em se desenvolver. Foca em ser a tua melhor versão. Para depois sim, aí sim pensar em fazer uma mulher feliz. Pensar em fazer uma rainha. Mas, é claro, se você namora com uma mulher que gosta realmente de ti e que você vê que quer construir um reino contigo, fica com essa gaja, man. Mas caso tu vejas que, tipo, não quer, não tem ninguém que quer ficar contigo no momento que você está a construir a tua reputação, está a construir o teu império, meu irmão, não foque em mulher, foca em fazer dinheiro,
foca em se desenvolver e foca em ser um homem de verdade. Esses conselhos são clichês, todo mundo fala. Sim, fala. Mas só que o problema é que se você não foca nisso, você vai focar no teu pai, por exemplo. Vamos lá. Medo dos pais. Você é um gajo que ainda não se desenvolveu, tá para se casar, e o teu pai começa. O teu pai ou a tua mãe vão para a tua casa, por exemplo, ou melhor, você já tem tua casa e você vai com ela para lá. A tua mãe chega lá e começa a desrespeitar a tua mulher. Você tem que ser homem o suficiente para dizer para tua mãe: Mãe, não fala assim com a minha mulher. Essa aqui é minha mulher e aqui a casa é dela. Estás a ver? Ou melhor, aqui o reino é nosso. Quem manda nessa casa é ela, não é a senhora. Mesmo serve para os teus sogros. Não tem que você ver o teu sogro a falar mal com a tua esposa. Você diz: Não, senhor, qual é o problema? Estás a falar assim com a minha esposa por quê? É minha esposa, é a minha mulher. Estás a ver? A dicção. É minha mulher. Ela está aqui comigo porque eu a amo. Então, se ela agora é minha mulher e está sob minha responsabilidade, o senhor não vai falar assim com ela. Você vai ver que o teu sogro vai te respeitar do jeito fodido, a tua mulher vai te respeitar do jeito maninho nice, e vocês vão viver uma vida nice juntos, bro. Esse foi o vídeo de hoje. Curte, segue e... Bom, não, relaxa lá, relaxa lá. Tem que fazer resumo. Não, vou fazer sem ler, vou fazer sem ler. Mano, vamos lá. Resumo dos resumos. As pessoas não ficam presas ao passado porque lembram demais, mas porque elas não acreditam que o passado, ou melhor, porque elas acreditam que o passado define quem elas são. Estás a perceber? E elas usam o passado como protetor contra a dor. Resumindo tudo que eu falei, essa simples frase. Elas acreditam que o passado é quem elas são e elas usam o passado como um protetor. Estás a ver, né? Então, como você já entendeu isso, eu quero que você me diga o que você achou do vídeo, o que você achou da linguagem, porque esse vídeo esse canal é um canal que eu quero conversar contigo de tu para tu. Vídeos sem edição, vídeos básicos, que eu faço durante a noite e penso no tema de dia, tipo, eu quero fazer o melhor conteúdo possível para vocês, para que vocês deem like. E dá lá like, você assistiu até aqui, é porque você gostou, tô a pedir, dá like, bro. Com o teu like eu consigo minha monetização e com a minha monetização eu fico mais motivado a trazer mais vídeos como esse para te ajudar, porque isso aqui é algo que eu gosto de fazer, eu gosto de conversar, eu gosto de falar. Tanto é que se você for a me chamar no direct e você for a pedir uma ajuda ou um conselho, eu não tenho problema nenhum em te ajudar e posso virar a conversar contigo durante todo o meu tempo livre, estás a ver? Porque é uma coisa que eu gosto e gosto muito de fazer. Mas vamos lá ver, se você for uma pessoa negativa, nem adianta tentar ir para o meu direct. E aproveita, segue lá no Instagram, @israelmevana, israel.mevana, ou vai aqui mesmo no meu canal do YouTube, vais apanhar o link ali, tá a perceber? E estás a ver, né? Então, é o seguinte, curte e segue e... show!